Imagine um povoado escondido no coração da Amazônia, onde a modernidade nunca chegou e costumes ancestrais resistem ao tempo. Uma tribo tão isolada que sua existência permaneceu um mistério por décadas, monitorada apenas por olhares curiosos vindos do céu. Hoje falaremos dos Mox-Ratetea, um grupo indígena Yanomami que habita as profundezas da floresta tropical entre o Brasil e a Venezuela. Prepare-se para o encontro de um dos últimos povos isolados do planeta. Em 2011, o acaso revelou um segredo bem guardado pela densa vegetação amazônica. Um sobrevoo capturou imagens fugazes de uma comunidade indígena até então desconhecida pelo mundo exterior, os Moxi-Ratetea. Pertencentes ao complexo mosaico dos povos Yanomami, eles não apenas evitam qualquer contato com não indígenas, mas também mantêm uma distância cautelosa de outras etnias indígenas que compartilham o vasto território. Estima-se que cerca de 100 de indivíduos formem essa sociedade isolada, que escolheu deliberadamente se afastar do nosso mundo e de outras formas de vida tradicionais na região. Esse isolamento extremo pode parecer difícil de compreender, mas funciona como uma barreira natural contra doenças graves, como a malária, que ainda é comum na região amazônica. As aldeias dos Mox-Ratetea ficam tão escondidas no coração da floresta que o acesso por terra é quase impossível. Até mesmo as imagens aéreas revelam pouco, mas essa proteção da natureza não significa que eles estejam completamente seguros. Mesmo vivendo em uma área oficialmente protegida, eles enfrentam uma ameaça crescente: o avanço do garimpo ilegal, movido pela ganância por recursos naturais. Organizações de defesa dos direitos indígenas, como a Survival International, têm soado o alarme. Mais de 5.000 garimpeiros ilegais estariam invadindo as terras Yanomami, colocando em risco não apenas a integridade territorial, mas a própria sobrevivência física e cultural dos Moxi-Ratetea. As raras imagens divulgadas, mostrando os característicos telhados de suas habitações, foram tornadas públicas como um grito de alerta para a crescente ameaça representada pela mineração ilegal em suas terras. A estrutura social dos Mox-Ratetea gira em torno de um espaço comunitário central, a maloca, uma construção circular de uso coletivo. Fotografias aéreas de 2016 revelaram a expansão de seus assentamentos, com a construção de novas malocas, sugerindo um possível aumento no número de famílias. Dentro da grande maloca, diferentes núcleos familiares encontram seu espaço, cada um ocupando uma seção quadrada, onde redes são penduradas, alimentos são armazenados e o fogo aquece os lares. Infelizmente, a história da região é marcada por violentos confrontos entre povos indígenas e grupos de mineração. O massacre de Hashimu, em 1993, onde 16 Yanomami perderam a vida, é um triste lembrete da brutalidade desses encontros. A preservação de territórios indígenas como este transcende a questão humanitária, sendo reconhecida internacionalmente como uma estratégia crucial para a redução das emissões de carbono provenientes do desmatamento. Ao contrário de muitas comunidades indígenas que já incorporaram alguns elementos da cultura ocidental, os Moxi-Ratetea parecem viver completamente à margem do mundo industrializado. Observações aéreas indicam a ausência de bens como panelas de alumínio, facões ou tecidos em seu cotidiano. Eles mantêm suas técnicas ancestrais de subsistência, utilizando ferramentas de pedra e outros instrumentos tradicionais para construir suas casas e obter recursos da floresta. Interessantemente, relatos indicam que em encontros ocasionais, eles rejeitaram ofertas de armas como facões e machados, preferindo suas próprias ferramentas. Embora os Mox-Ratetea representem o grupo mais isolado, cerca de 22.000 Yanomami vivem nos arredores da reserva brasileira. Ao todo, pelo menos 3 grupos Yanomami mantêm o isolamento completo. A demarcação do território indígena Yanomami em 1992, um marco importante pouco antes da Eco 92 no Rio de Janeiro,
foi uma resposta à violência de invasores e à disseminação de doenças que dizimavam a população indígena. A criação da reserva e a alocação de recursos para a proteção foram cruciais para a recuperação dessas comunidades. Apesar dos avanços na proteção territorial, a mineração continua a ser uma grave ameaça. O mercúrio, amplamente utilizado no garimpo para separar o ouro, contamina os rios outrora cristalinos, acumulando-se nos peixes, que são uma fonte vital de alimento para as comunidades indígenas. Além da destruição ambiental, os garimpeiros também são vetores de doenças como a malária e sarampo, representando um risco constante de epidemias entre os povos indígenas, que possuem pouca ou nenhuma imunidade a essas enfermidades. Em alguns sobrevoos de vigilância, os Mox-Ratetea foram observados gesticulando e até mesmo brandindo lanças em direção às aeronaves, um comportamento semelhante ao de outros grupos isolados da região. Tudo indica que essa tribo representa os remanescentes de um grupo maior de povos Yanomami, falantes de Yaroami, que desde a década de 1920 ocupam a área de Mucajaí-Catrimani. Essa região, próxima às nascentes do rio Apiaú, encontra-se cada vez mais cercada pela mineração, expondo os Mox-Ratetea a um perigo iminente. Os primeiros registros da presença Yanomami na região datam de 1932, descrevendo-os como um grupo numeroso. Relatos históricos mencionam conflitos intergrupais na década de 1920, que levaram a movimentos populacionais em direção aos rios. Parte do grupo que vivia na região do Arari migrou para a bacia do rio Ararira. Eventos como a epidemia de sarampo de 1968 e a abertura de trechos da rodovia perimetral norte em 1973 também marcaram a história do contato com alguns grupos Yanomami. Os Yanomami, como um todo, representam um rico patrimônio cultural, composto por pelo menos 6 subgrupos que compartilham línguas da mesma família. Seu conhecimento da botânica é vasto, utilizando cerca de 500 espécies de plantas para alimentação, construção e outras necessidades. Suas atividades principais incluem caça, coleta e pesca, complementadas por plantações de mandioca e banana em áreas abertas da floresta. A vida espiritual guiada pelos xamãs, que através de rituais e da inalação da fumaça da iacuana, busca o contato com o mundo espiritual. O nome Mox-Ratetea tem uma origem peculiar. Os homens dessa tribo mantêm o prepúcio, chamado moxi, preso por 2 cordas, as ratate, amarradas à cintura. Essa prática os diferencia de outros grupos de Yanomami vizinhos, que utilizam um simples fio de algodão para a mesma finalidade. A intensa invasão de seu território por garimpeiros na década de 1980 forçou os Mox-Ratetea a se deslocarem para o Nordeste, abandonando áreas que habitavam há décadas. Estima-se que entre 1987 e 1990, mais de uma centena de garimpeiros, com centenas de máquinas e aviões, operavam diariamente na região. Em 1990, rumores de conflitos armados e doenças levaram muitos a acreditar que os Mox-Ratetea haviam desaparecido. A tribo permaneceu esquecida por um tempo, até ser redescoberta em 2011. A proteção dessas terras indígenas tem enfrentado desafios. Em um período, a redução do orçamento governamental levou à desativação temporária das bases de proteção, que foram inclusive ocupadas por garimpeiros como apoio logístico. Felizmente, em 2019, houve um anúncio da retomada das atividades de proteção pela FUNAI, com o monitoramento de áreas cruciais e a demarcação de terras. As casas dos Mox-Ratetea possuem um formato elíptico característico, construídas próximas às grandes áreas abertas, muitas vezes dedicadas ao plantio de banana. Essa arquitetura pode ter surgido durante os primeiros contatos com não indígenas, entre as décadas de 1950 e 1970.
Sua recusa em aceitar armas modernas em troca de suas ferramentas tradicionais demonstra a forte ligação com seus costumes ancestrais. As fotos aéreas revelam a presença de múltiplos telhados inclinados em suas construções, o que reforça a estimativa de uma população não superior a 100 indivíduos. A violência contra os Mox-Ratetea persiste. Em novembro de 2021, foi relatada a morte de 2 indígenas em um ataque de garimpeiros, motivado pela tentativa de guerreiros da tribo de expulsar os invasores de seu território. Em confrontos como esse, flechas e armas de fogo se encontram, resultando em perdas irreparáveis. O sistema de justiça Yanomami, baseado na vingança, pode levar a novos conflitos em retaliação às mortes sofridas. A figura de Davi Kopenaumá, xamã e ativista Yanomami, presidente da Associação Yanomami Rutukara, personifica a luta pela preservação dessas culturas. Conhecido como o Dalai Lama da Floresta, ele dedica sua vida à proteção do território indígena. Especialistas enfatizam a importância de preservar essas comunidades não apenas por sua riqueza cultural única, desenvolvida ao longo de milênios, mas também por seu papel fundamental como guardiões das florestas, essenciais para o equilíbrio ambiental do planeta. A pesquisadora Francesca Fiavani nos convida a repensar a nossa visão sobre esses povos, argumentando que é um erro considerá-los atrasados ou primitivos. Em vez disso, devemos reconhecê-los como contemporâneos, que representam uma parte vital da diversidade humana. O diretor da organização Survival reforça essa ideia, destacando que essas tribos constituem sociedades complexas, perfeitamente capazes de prosperar sem as noções ocidentais de progresso e desenvolvimento. A mensagem unânime dos especialistas é clara. A melhor forma de ajudar os Mox-Ratetea e os outros povos isolados é garantir o respeito aos seus direitos e ao seu território, deixando-os viver em paz, de acordo com seus próprios costumes. A história tem mostrado que tribos isoladas prosperam quando têm sua autonomia respeitada. A possível extinção de tribos como os Mox-Ratetea representaria uma perda irreparável para a humanidade e colocaria em grave risco a conservação da Amazônia, expondo-a ainda mais ao desmatamento e à exploração ilegal. Você já conhecia essa tribo brasileira isolada? O que mais te surpreendeu sobre sua história e modo de vida? Compartilhe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou de conhecer a história dos Mox-Ratetea e se preocupa com a preservação das culturas indígenas, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Obrigado e até a próxima!